Chesed Shalom Uvrachot, Me'adon Yeshua HaMashiach, Adoneno. Meus queridos, que a graça e a paz e bênçãos da parte do Senhor, o Messias, o ungido Jesus, o nosso Senhor, esteja sobre as nossas vidas. Eu gostaria de compartilhar algo que eu tenho percebido, não só na internet, mas muito mais, e eu acredito que de alguma forma eu possa contribuir com, nem que seja uma pessoa, mas que isso já é de grande valia, porque eu percebo que cada dia mais as pessoas estão descredibilizando as letras sagradas, as sagradas escrituras, de uma forma que não assim tão diretamente, de uma forma inconsciente e indiretamente, devido ao crescente conhecimento ou as informações que lhes são mostradas dia após dia e a cada descoberta que vem por meio de acadêmicos ou por meio até mesmo de arqueologia e de todo o sentido escriturístico e de pessoas que realmente têm um conhecimento da letra, né, pessoas aí que são tidas por mestres na internet. Mas assim, eu gostaria que nem que fosse uma pessoa pudesse, sabe, somar juntamente comigo, eu acredito, averiguar e ponderar, vendo que muitas destas coisas, na verdade, a finalidade delas não é frutificar, aumentar, multiplicar, vamos assim dizer, os frutos, né, as coisas realmente do Espírito, aquilo que farão a nossa vida, né, interior, a nossa vida espiritual, a nossa comunhão, intimidade com Deus, ela florescer, vamos assim dizer. Mas ela cada vez mais ela mina com questões, com dúvidas, incertezas, incredulidades, retrocesso, não num progresso de revelações da Bíblia Sagrada, mas cada vez mais diminuindo aquilo que nós sabemos que é uma fé, né, a fé a teórica, né, a intelectual por conhecimento, e a fé prática, que é a obediência à palavra, aos mandamentos, à vontade divina. Mas o que eu gostaria de falar é sobre exatamente a doutrina de Jesus, a doutrina de Yeshua, né? Assim como ele era chamado, e até o dia de hoje ele também é assim chamado, né? Como o que está escrito nas escrituras sagradas, nos livros originais. Porém, nós chamamos ele comumente já há muitos séculos de Jesus, graças a Deus. Nós vemos aqui no livro de Mateus, capítulo de número 4, após Jesus ele ser batizado, no capítulo 3 de Mateus, quando então o Pai muito se alegra na revelação, na manifestação, né, ele já havia dado a João uma visão, já tinha feito João saber a quem ele revelaria, aquele a qual estaria sendo selado, né, com uma marca, né, espiritual daquele momento, que no caso seria aquele ali é o servo, meu servo Messias, aquele ali é o meu servo, o meu filho. Então João, ele tinha, João o batizador, o batista, ele tinha o conhecimento, né, ou seja, a revelação do Pai Celestial, de que aquele a quem ele batizasse, né, e então viesse sobre ele aquela manifestação, tal como ele já tinha visto por meio de dom, então assim também se efetuaria, seria feito, ou seja, ele testificaria, tanto que ele é, né, uma lâmpada que testifica, que dá testemunho da verdadeira luz que veio ao mundo. Quando então Jesus aos seus 30 anos vem até João, né, João, ele aí conhecimentos e tudo mais, né, dizem que João ele era
do grupo dos essênios, que era um grupo, né, mais apartado, né, mais desértico, né, que tinha determinados ritos dentro da instrução da lei, né, da educação judaica da época, e eles eram a partes, né, dos saduceus, que em boa parte se fazia dos levitas, dos sacerdotes e daqueles também que estavam na autoridade com respeito à lei, os escribas, os doutores. E também eles eram mais apartes, eles eram mais apartados também dos fariseus, que inclusive Jesus ele não era contra os fariseus, Jesus ele era contra a hipocrisia. E nos evangelhos de Jesus, principalmente, aí nos 4, né, evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, é relatado sobre, né, esses fariseus, chamados de Perushim, os fariseus, que significa aí os separatistas, né, vamos assim dizer, eles se separaram, né, da corrupção do templo que já estava acontecendo já durante toda esta época, desde a época dos profetas Zacarias, Malaquias, então entra este período de 400 anos que Deus não enviava nenhum profeta para o povo, e então aí durante esses 400 anos tidos como período intertestamentário, então houve uma grande corrupção no meio do povo de Israel, um helenismo, cultura grega, né? O Império Romano então também começa a tomar de conta, juntamente com a cultura grega acrescentada, o greco-romanismo adentra, né, de certa forma ali, mas isso não vem ao caso. Nós sabemos que então existem aí pelo menos, né, 3 grupos, existiam mais, existiam os herodianos também, mas existia aí o grupo chamado, né, de os saduceus, que tinham uma visão muito literalista, né, muito literal, né, literalista, muito literal ali dos textos sagrados, né, e muitos deles também não pertenciam a realmente uma linhagem levítica, né, para exercer função no templo. Eles eram comprados ali por Roma, pelo Império Romano, né, para que eles exercessem esse poder político também, religioso dentro do templo. Então também houve aí uma grande mistura, né, e uma grande corrupção, né, dentro do templo, tanto que também a primeiro século muitos, né, dos judeus já começaram religiosos começaram a se voltar à política, né, tendo então a César como o rei deles, no caso, né, ou seja, eles tinham ali então que o poder religioso que lhes era dado, né, ele de alguma forma estava sendo beneficiado, eles tinham um lugar, e isto devido ao Império Romano da época. Então eles não queriam perder este privilégio, este poder, tanto que Jesus mais tarde vem vindo, e eles começam então a colocar tanto aquilo que Jesus ensinava e pregava, como também os seguidores de Jesus, como pessoas que queriam fazer uma revolução e ficar contra a política de Roma. Então, por quê? Porque eles não queriam perder o lugar, né, os privilégios que eles tinham nas questões religiosas, né, do templo e tudo mais. Então, nós vemos que, tendo este conhecimento, né, dos primeiros séculos, nós vemos que existia esse grupo dos saduceus que não criam em anjos, não acreditavam que existiam, né, aí os demônios como nós acreditamos, que não existia uma vida assim espiritual, né, um mundo espiritual como nós acreditamos, e que não existiria, né, o sentido como nós entendemos de a futura ressurreição. Só que nós vemos que então existia os fariseus, que já há muito tempo atrás já existia estes grupos, e que eles começaram a se apartar destes grupos do templo, né, dos saduceus, e existia aí um conflito teológico, um conflito de entendimento, de conhecimento, né, das Sagradas Escrituras, e os fariseus, né, eles sendo aí separatistas, eles começaram então a, vamos assim dizer, a se rebelar e a formar, né, em cada cidade
uma sinagoga, né? Então, o sentido aí que nós temos de culto hoje, nas denominações, eles foram, a princípio, os fariseus quem trouxe esse estilo de culto, né? Que era uma cópia do que acontecia no templo. Porém, né, eles, a forma litúrgica como que nós conhecemos hoje, ele era bem parecido com o que era feito também nas sinagogas, porém um pouco diferente, né? Como no caso, por exemplo, a sinagoga, o altar, né? Vamos assim dizer, o altar é de sacrifício, né? Porém, o púlpito ele ficava no meio da sinagoga e ali ao redor, né, todo da sinagoga o povo ficava assentado, né? E também ali estava sentado quem iria ministrar, né? E semanalmente era o que é chamado de parashá, né? O parashot, que no caso são as porções ou a porção semanal, que era programado semana após semana uma parte da Bíblia que era seguida, né? A parashat Noah, né? Que é a porção semanal de Noé. Então era contado, né? Ali era lido a parte de Gênesis que fala a história de Noé e também ali também era relacionado a uma parte do livro dos profetas, né? E às vezes também de Salmos, mas tudo isso era de uma forma programada, né? Ou seja, na outra semana já se falaria, né, da outra paraxá, ou seja, da outra porção semanal que estava contida no livro da instrução, que é o livro da lei de Moisés, e assim então era ensinado todo o sábado, todo o Shabat, né? Conforme também atesta no livro de Atos, capítulo de número 15, que era ensinado toda semana, né? Em todo o sábado, na verdade, né? Existia essa porção chamada de a porção semanal, aí que era programada, ou seja, era seguida até terminar, então, a porção do livro da lei, até o final do livro de Deuteronômio. E isso também era associado ao livro dos profetas, tanto que Jesus é dado a ele uma oportunidade, conforme está escrito logo também no Evangelho de Lucas, no início, quando nós vemos que as primeiras ministrações de Jesus dentro de, né, a templo, sinagoga, né, principalmente sinagoga, é quando então é dado a ele, né, o rolo e ele abriu no livro do profeta Isaías, que o profeta Isaías, ele então ali era justamente aquela semana que era programada para ser lido. Não foi Jesus que teve uma inspiração e porque quis abrir ali no livro de Isaías, não, mas era porque era programado. Então foi dado a ele o rolo e ele tinha que ler o livro de Isaías porque havia chegado este dia de sábado, qual ele tinha que falar a respeito daquela passagem. E nós sabemos que era tudo muito bem organizado, né? Os fariseus também, né? Que inclusive Jesus ele não era contra os fariseus, ele era contra, inclusive esse termo chegou para nós de uma forma pejorativa, e Jesus ele era contra a hipocrisia, né? Que existia no meio dos fariseus. E nos evangelhos, nos 4 evangelhos, é muito falado a respeito dos ais contra os fariseus. Existiam os fariseus hipócritas, existiam os fariseus que proselitistas, existiam os fariseus, né, e os doutores da lei que se apropriavam só dos benefícios, né, do povo, isto usando os próprios mandamentos de Deus. E Jesus ele era totalmente contra, né, também aqueles fariseus que se apoderando das tradições, né, que eram tradições e não dos mandamentos divinos que Deus já havia dado a Moisés, mas que eram, né, Jesus ele era contra as tradições dos anciões, as tradições dos rabinos que conforme os anos foi se passando, eles foram ali passando tradições orais, né, de pai para filho, de filho para filho, né, como que se deveriam, né, entre aspas aí, obedecer determinados mandamentos. Então aí, por exemplo, Jesus ele foi muito contra aquela tradição, por exemplo, que quando ele está juntamente com seus discípulos, né, e eles vão se alimentar, porém algum deles, né, acabam não lavando a mão, fazendo a tradição, né, Netilat Yadayim, que é a lavagem das mãos, que era uma tradição, né,
não segundo as ordens, a lei que Deus havia dado, a instrução que Deus havia dado ao povo judeu de fato por intermédio de Moisés, mas que foram tradições de interpretação, tradições rabínicas que acabaram sobrepondo muito sobre todos os mandamentos, né, de Deus e instruções que foram dadas por intermédio do servo e profeta, homem de Deus Moisés. E todos estes mandamentos de homens e preceitos humanos que foram de uma forma interpretativa, aí com muito passar do tempo sobrecarregou demais a nação judaica, né, porque acabou então trazendo, vamos assim dizer, muito instrução, né, e aí eles acabaram o povo, né, que dependia então de um líder que tivesse as escrituras em suas mãos, porque até então ninguém possuía uma Bíblia como nós possuímos, né, como nós possuímos. Eles tinham, por exemplo, aí no templo apenas, né, um rolo, né, do livro da lei, né, do livro um rolo, né, dos profetas, das escrituras, não existia o Novo Testamento também, e era difícil o acesso à população, ao povo, uma Bíblia. Eles não tinham uma Bíblia, então eles tinham que crer nas autoridades. E com o passar do tempo, aí os escribas fizeram rolos e tudo mais, né? E esses rolos eles eram caríssimos, eles eram também vendidos e muitos dos fariseus, né, que tinham condições, muitas condições, eles se ajuntavam, né, e começaram então a fazer sinagogas nas cidades para que em tempos festivos e tudo mais, toda a nação de Israel de longe não se congregasse apenas no templo de Jerusalém, né, que então aí diria muitos dias, semanas até, de viagem para pessoas, né, não somente de Jerusalém, mas ao redores de Jerusalém, virem cultuar, né, a Deus no templo. Né? E então, para facilitar o ensino, a instrução e tudo mais, eles acabaram fazendo as sinagogas nas cidades. Então, houve aí uma boa criatividade, né, que algo foi muito bom, né, da parte dos fariseus, e eles tinham interpretações, né, por exemplo, as interpretações que era diferente, né, dos saduceus, que não era aí de uma forma tão literal, né? Então, as interpretações farisaicas, elas eram como o próprio apóstolo Paulo mesmo disse, né? Ele não disse, eu era fariseu, eu fui fariseu, mas no Novo Testamento ainda ele diz, eu sou fariseu. Por quê? Porque ser fariseu também significava aí, né, ser uma pessoa ortodoxa, ser uma pessoa ali de um ramo de entendimento, de ensinamento, de sabedoria, de educação, né, segundo as escrituras sagradas, segundo a lei dada a Moisés. E quando eu falo lei, eu não falo, né, daquilo que nós conhecemos como os 10 mandamentos, né, até porque também não é tido como 10 mandamentos na Bíblia. Né? Aseret Hadivrot não significa 10 mandamentos, mas 10 pronúncias. Por quê? Porque foi quando, então, né, no deserto, Deus ele começou a falar com todo o povo de Israel e com pessoas de nações que havia saído do Egito também, que estava juntamente com os israelitas no deserto. E Deus, então, estava falando, né, as 10 pronúncias, né? Então, quando ele começou a falar conforme Êxodo, capítulo de número 20, ele está falando, né, 10 pronúncias. Ele está pronunciando mandamentos ali, porém, não é somente 10 mandamentos como nós aqui entendemos, né? Foram realmente ali, não é Aseret Hadivrot, né? Não é 10 mandamentos, os 10 mandamentos, mas Aseret Hadivrot, que é 10 pronúncias, né? Que foi quando Deus ele começou a falar e quando ele chegou ali no final dessas 10 pronúncias, que para nós é tidos como 10 mandamentos, então o povo atemorizado, né, de tanta glória, de tanto poder, né, eles então pediram para Deus, né, para Moisés falar com ele, para que eles não fossem consumidos, né? Então eles, devido a esse temor, eles pediram para que fosse o servo de Deus Moisés que falasse com ele, que agora eles sabiam que Moisés era servo de Deus e que para que eles não fossem, né, consumidos, então devido a esse grande temor que eles tiveram, eles começaram a então dar ouvido,
né, a Moisés. Então Deus, ele, né, de certa forma, para que o povo aí viesse a dar mais credibilidade também ao seu servo Moisés, ele permitiu essa situação. Então não mais falou Deus assim com o povo. Porém, dentro das Sagradas Escrituras, na instrução de Deus dada a Moisés, que para nós é chamado, né, de lei, né, e existe também uma forma mal compreendida quando se fala de lei. Por quê? Porque no inconsciente humano gerou aí uma ideia de que lei escraviza, de que lei acaba tornando as pessoas cada vez mais submissas a um sistema, né, e etc. Tal, né? E quando na verdade a palavra Torá ela significa uma instrução, ela significa acerto, né? Quando vem então, né, do sentido da palavra Yará, que significa acertar um alvo, né? Então vem aí a palavra Torá, que significa instrução, ou seja, doutrina, ensinamento. Então aquilo que nós temos por lei de Deus ou lei de Moisés foi dado para educar, para instruir, para ensinar o povo a se desenvolver, o povo de Israel a princípio. Por quê? Porque também o povo de Israel estava no Egito, o povo de Israel não era israelitas ainda, eles eram os hebreus, eles estavam no Egito, eles não tinham, vamos aí dizer, leis, né, próprias, eles estavam num lugar de idolatria, eles eram escravos, eles então precisariam, ao sair desta terra como hebreus que eram, como passageiros que eram daquele lugar, eles então precisariam, por que eu disse passageiro? Porque aí então a palavra, né, Ivrim, que é a hebreus, né, vem aí da palavra avara, que significa passar, né, passar de um lugar para o outro. Talvez isso também signifique aí no sentido figurativo, no sentido também espiritual, né, porque também Abraão ele também é chamado aí de o primeiro hebreu, né, porque ele saiu também, né, de Ur dos Caldeus, depois também ele foi, quando ele foi chamado para sair, né, de Ur dos Caldeus na Babilônia, né, aquela terra de muita idolatria também, ele vindo para Aram, na Síria, ele também saiu de lá, da onde que o seu pai, com a fé que ele havia conquistado, né, a sua família, Abraão conseguiu conquistar a sua família, e o seu pai veio com ele, Terar. Porém, Terar morreu no meio do caminho, morreu na Síria, em Arã. Então, em Gênesis capítulo de número 12, Abraão, ele vem juntamente com seu sobrinho, logo com sua esposa, Sarai, e nós vemos que ele vai, então, né, para a terra de Canaã, né, Canaã, a terra que Deus havia lhe prometido. Porém, nós vemos que Abraão, então, ele passa, né, vamos assim dizer, ele é um passageiro de um lugar para o outro, aí ele sai, né, da terra da idolatria e ele vai em direção aí então, né, de uma terra que Deus lhe daria fisicamente, porém a sua esperança não estava. A sua esperança não estava, conforme está escrito no livro de aos Hebreus, na terra, né, que Deus lhe daria e a sua descendência. Né, por mais que Deus prometeu a Abraão e não foi lhe dado nos seus dias de vida. Então ele almejava, né, uma terra superior, uma terra gloriosa, uma terra, né, que realmente a fundação não fora feita por mãos humanas, né? Então ele almejava a Nova Jerusalém, ele almejava, né, a eternidade do reino messiânico, né, desde os céus, ele almejava, né, estar juntamente com Deus, conforme está escrito no livro de aos Hebreus. Então nós vemos que José também ele é chamado de o hebreu, né, quando ele saiu, né, ele foi vendido por seus irmãos e ele estava no Egito, né? E também, né, saindo da onde que ele estava, juntamente com seu pai, né, nas regiões ali de Canaã e tal, quando indo para o Egito, né, ele é chamado de o hebreu, né, ele passou, né, ele saiu de um lugar e ele foi para o outro. E então também ele tinha na sua esperança, né, de que a promessa dada ao seu pai, ao seu antepassado, né, como é de fato assim entendido, Abraão, de que ele saindo, né, de que Israel, os descendentes, né, de Jacó, saindo um dia futuro, né, da terra do Egito, então
fosse levado também os seus ossos, né? Ou seja, ele atravessaria, ele passaria então, né, do Egito para Canaã, aonde que os seus ossos seriam levados também, né? Então aí também ele sendo chamado de o hebreu. Então o povo que estava no Egito, eles eram chamados de os hebreus, né? Os Ivrim, os que passam de um lugar para o outro. Então, tipo, nós vemos que eles não tinham instrução, eles não eram uma nação, eles não eram um povo, eles eram os hebreus. Até o momento em que Deus, na quarta geração, conforme havia prometido para Abraão, quando Abraão está sacrificando, e então ali, naquele momento, ele é adormecido, né, no meio do sacrifício, ele não consegue terminar o sacrifício, então a presença, né, de um fogo, né, passa no meio do sacrifício e ele começa a ter visões ali, né, quando tudo escurece e a glória de Deus vem e começa a falar com Moisés, com Abraão. Com Abraão, então, ele vem e diz, né, olha, Abraão, a sua descendência será escrava no Egito por 4 gerações, né, até que então se cumpra a medida, né, dos povos que estavam habitando na terra de Canaã, né, aos Jebuseus, aos Eteus, aos Perezeus e tudo que é tipo de eu estava em Canaã. Então, quando se cumpre a medida na quarta geração após o descendente de Abraão, Isaac, o filho da promessa, né, a qual havia então se iniciado uma promessa, né, conforme está escrito lá no livro de Gálatas, que a lei de Deus dada por intermédio de Moisés, né, vinda depois de 430 anos da promessa feita a Abraão por intermédio do seu filho, que é o filho da promessa, Isaac, quando ele é desmamado, então aí depois de 430 anos essa lei também ela não pode ser invalidada. Porém, nós vemos que o povo de Israel, ele estava no Egito, era o povo hebreu, não era chamado de israelitas ainda. Eles não eram um povo, né? Eles não tinham uma cultura, eles não tinham aí sua língua própria, eles não tinham um exército, eles não tinham uma formação, né? Como uma sociedade de uma nação, de um povo, né? Isso vai acontecer quando Deus então, né, por mão poderosa, agindo por meio do profeta e servo Moisés, tirando eles do Egito, dando a ele as leis e ao povo. Então, toda a instrução, aí é cabível, né, de que esta lei que Deus deu, né, esta lei para o acerto, né, visto que a palavra pecado, hadá, significa errar este alvo. Então, por isso que no Novo Testamento está escrito nas epístolas de João, né, que todo o pecado é transgressão da lei. Por quê? Porque é errar o alvo. Né? A lei, no caso, é acertar o alvo, né? A Torá, a lei, a instrução, a educação, é acertar um alvo, e o pecado é errar, é transgredir esse alvo. Só que existe aí muita coisa sendo dita, né, que as pessoas elas não conseguem chegar ao que realmente o apóstolo Paulo, nas suas cartas, né, que aí um terço do Novo Testamento praticamente foi escrito pela mão do doutor, né, apóstolo, emissário, mestre, né, que era o apóstolo Paulo. E Pedro, inclusive, também ele chega a dizer, olha, irmãos, há muitas coisas difíceis, né, que o doutor e mestre, apóstolo, emissário Paulo, ele escreve em suas cartas, né, em alguns pontos, e que, infelizmente, algumas pessoas, né, na época lá, naquela época, estavam distorcendo, né, isso, inclusive, para a própria perdição do povo. Né? Mas, assim, é interessante, né, eu quero compartilhar o que eu tenho compreendido, o que eu compreendi até o dia de hoje pelas Sagradas Escrituras. Porque as pessoas elas não conseguem chegar, principalmente os crentes, né? Eles não conseguem chegar a uma finalidade quando o assunto é graça e lei, né? Então, por quê? Porque o Novo Testamento também ele é muito falado a respeito de lei, né? Fala muito leis e obras da lei, né? E lei do espírito de vida, e lei da morte, lei do pecado. Então tudo é associado na mente como
se fosse uma única coisa, como se fosse o quê? A lei de Deus dada a Moisés, a lei de Deus, né, do antigo pacto, né? Então nós vemos que existe uma má compreensão, muitas das vezes, por essa questão. Vamos ver, no livro de Êxodo, quando Deus então vai revelar as leis, os mandamentos, os estatutos, os preceitos, as ordenanças a Moisés para dar aos 70 anciões, né, para então cada geração também ser comentado, né, para ser passado de pai para filho e por aí se vai, né, e isso tudo registrado nas Sagradas Escrituras, né. Então nós vemos que esta lei ela vai ser dada justamente com essa finalidade ao povo de Israel, né, ela tem essa finalidade a nação de Israel que seria formada. Então os hebreus recebem a lei, né, e Moisés no Monte Sinai recebe, né, então quando eles adentram a terra prometida, física, que Deus havia dado a Abraão e a sua descendência, nós vemos que quando a lei agora ela está sendo estabelecida ali, e ela é estabelecida por causa da nação de Israel, ela é estabelecida para que a nação de Israel, ela agora realmente ela fosse uma nação, ou seja, uma nação contendo aí todas as diretrizes, né, toda a organização, né, todo o funcionamento de como de fato Deus ele queria que a nação, né, fosse e tivesse então ele como seu único Deus, né, e respeitasse as suas ordenanças na boa terra que Deus havia entregado para eles. Então, ali existem leis específicas, leis que somente mulher pode cumprir, leis que somente homem pode cumprir, leis que somente filhos podem cumprir, que pais podem cumprir, que sacerdote pode cumprir, que levitas podem cumprir, né, que reis podem cumprir, que juízes podem cumprir, e por aí se vai. Né, que senhores, né, donos de alguma propriedade podem cumprir e que servos, né, escravos, né, naquela época, né, de senhores podiam cumprir. Então, quando se fala a respeito de cumprimento da lei, né, as pessoas entendem como algo muito às vezes elas acham que cumprir a lei significaria, no caso, né, ser uma pessoa irrepreensível, uma pessoa que realmente foi justificada por Deus, que ela é salva, e etc. e tal. Não, são instruções, são ensinamentos, uma educação para que o povo fosse bem, né, para que o povo estivesse adequado, né, na sociedade da época, para que o povo também seguisse os mandamentos de Deus. Isso não estou dizendo que é uma coisa ultrapassada que estava lá atrás, não, que realmente estava em comum acordo com tanto o momento em que foi dado, né, com respeito à mentalidade, com respeito, né, à severidade que o povo tinha, com respeito, né, à, à forma como os homens, não somente em Israel, como as mulheres não somente em Israel, mas também as nações vizinhas viam. Né? Então, as nações elas tinham as suas leis, mas eram leis totalmente contrárias, né? Muitas das vezes, até mesmo os seus próprios países vizinhos, contra outros povos e tudo mais. Então, essas leis muitas vezes elas vinham, né, contradizendo com as próprias leis dadas por Deus. Né? Então, não tem mandamento, né, no Antigo Testamento para que o povo de Israel, o exército do povo, viesse a matar, entrar nas nações e trouxe daí fazer o que quiser. Não. Isso aí foi um momento específico, visto que se Deus assim não agisse, né, por intermédio do povo naquele momento, né, também não sobraria o seu povo. Por quê? Porque aquelas nações eram terríveis. Aquelas nações elas não respeitavam, né, crianças, idosos, né, mulheres gestantes e por aí se vai. Então, eles não tinham, né, amor e respeito a ninguém. Então, em momentos específicos, então não foi mandamento, não é mandamento. É uma ordenança de um momento específico, que no caso foi somente naqueles momentos. Né, para que o povo fizesse assim, para que o povo fosse em determinado lugar, como Deus havia falado por intermédio, né, de Samuel, para, por exemplo, a Saul, para que ele então, né, entrasse ali na cidade dos Amalequitas, né, matassem todos os Amalequitas, não sobrasse nada, e até mesmo ao rei Agag.
porém, né, Saul ele não soube, né, obedecer a Deus. Então nós vemos que existiam ordenanças de momentos e não que era mandamento, ou seja, tinha que ser feito sempre isso, né, como algumas pessoas que não creem, né, em Deus defendem isso e acham isso, né, no mundo ateísta, por aí se vai. Então nós vemos dentro das Sagradas Escrituras que aquelas leis, mandamentos, preceitos, estatutos, ordenanças, elas foram dadas ao povo de Israel para que a nação de Israel fosse instituída como uma nação, né? E que eram ordenanças boas, que eram ordenanças, né, para um Estado, a Constituição de Israel, vamos assim dizer, né? E tudo estava voltado a Deus, né? Ou seja, o rei do povo era o próprio Deus, né? Então, quando Israel quis copiar isso das nações, nós vemos que não foi algo bom, né? Que então Deus ele acaba ficando sentimentalmente, né, entristecido com essa situação por causa que o povo acabou rejeitando não o sacerdócio, né, o juiz que era Samuel do momento, mas que então e profeta, né, mas que então rejeitasse o próprio Deus que estava sobre todos, né, como rei, e eles queriam imitar as nações, como no caso queriam, né, que o rei Saul fosse o seu rei, certo? E sobre isso também, Deus também já havia preparado antemão, né, um rei que lhe fosse agradável, que no caso foi Davi, e então fazendo promessas, né, para a sua descendência, de que de sua linhagem viria reis, e que também viria o rei dos reis, né, que é o nosso Senhor Jesus, que nós chamamos assim. Então, nós vemos dentro deste ensino instrutivo, né, que esta lei que foi dada para o povo de Israel, ela não teve o objetivo, né, de salvar, né, a alma, né, do pecador, embora que ela mostrasse em forma de sombras, ou seja, uma sombra ela é nada mais do que uma projeção de um objeto vindo por intermédio de uma luz. Então, quando a lei ela vem em forma de mandamento, de preceito, de estatuto, ela vem, né, pela luz divina. Ela vem porque Deus ele está dando a entender o homem algo para que o homem se encaminhe, para que o homem ele faça direito e para que ele proceda bem, para que ele prospere nos seus caminhos. Porém, alguma dessas coisas não era possível o homem compreender na sua totalidade. Então, é o que nós chamamos de sombra. Isso são sombras, são tipos e são figuras das coisas que depois viriam, que no caso veio Cristo. Cristo é a luz verdadeira, a luz que ilumina e que dá o entendimento de toda esta sombra, de todo esse tipo, desta figura que ele representava. Então nele é cumprido tudo isso, né? E, por exemplo, Jesus ele não cumpriu as leis cabíveis a mulheres. Jesus ele não cumpriu leis, né, que se referiam a, a um tanto de pessoas determinadas. Por quê? Porque não era cabível à sua própria vida, não era cabível ao seu ministério, né, à sua profissão e por aí se vai. Então, nós vemos que Jesus ele cumpriu sim toda a lei no aspecto de que era necessário que tudo aquilo que estava sendo dito por intermédio, né, de tanto Moisés como também Deus havia falado em todas as escrituras, desde Adão, né, até mesmo ao profeta, né, Abraão, que Abraão também é um profeta, conforme está escrito nas escrituras sagradas, não, né, como os profetas que vão vir posteriormente, que tinha realmente um ministério profético, né, como por exemplo, também Davi, né, ele profetizou, né, então nos Salmos também, né, por mais que são livros de cânticos, né, e dentro dos próprios louvores, dos cânticos, né, existem ali, né, profecias, né, no meio dos cânticos e tudo mais. Até porque também algo interessante no Antigo Testamento que
o ministério profético ele era muito voltado, né, à música, né, aos instrumentos, né, ali quando era louvado, né, o Senhor era engrandecido, né, e vinha o Espírito de Deus sobre o profeta. Muitas das vezes isso acontecia, então tinha uma boa relação. E também Davi, né, Davi, ele é, era um profeta, não como um profeta de ministério profético, né, como Isaías, Jeremias, Ezequias e Ezequiel, para falar a verdade, e por aí se vai, né, os profetas do Antigo Testamento, mas ele era também um profeta, né, porque ele também profetizava. E os livros, né, que se falavam a respeito, né, do Cristo, né, o que aquele ungido rei Messias, aquele capacitado, né, pelo Eterno, né, aquele que viria no meio dos homens e ele passaria por determinadas coisas que já estava escrito a respeito dele. Então, quando a Bíblia fala que ele cumpriu o que estava escrito na lei, né, nos profetas e nos escritos, e fala a respeito, né, destes eventos, dessas coisas que os homens de Deus do passado já haviam falado que sucederia aquele servo de Deus Messias, ungido, que seria rei, né, e sumo sacerdote eternamente. Então, nós vemos que em um determinado momento existiria, né, um ponto inicial. Existiria aí algo que o servo de Deus, o Messias, ungido por Deus, ele faria com que todos entrassem nessa aliança, né? Numa nova aliança que que nos seria proposta, que nos seria dada, que nós faríamos parte desta nova aliança, de uma aliança renovada, conforme está escrito no livro de Jeremias, capítulo de número 31, versículo de número 31. Nos foi estendida esta aliança, né? Porém, nós vemos que a antiga aliança ela consistia-se, né, em sacrifícios, ela consistia-se para um culto a Deus, para uma adoração a Deus, inclusive em determinados lugares, né, que com o passar do tempo foi feito no entendimento do povo do momento, da época, né, dos judeus ali, como que não, é aqui em Jerusalém, é aqui no templo, é aqui no monte, né, do templo, e aonde que Isaac, né, seria sacrificado e tudo mais. Então, tipo, acabou por haver um exclusivismo, né? Porém, quando Cristo Jesus ele vem, ele quer estender tudo isso, não somente a nação de Israel, ao povo judeu, mas ele quer fazer com que todos adentrem, né, por meio da fé nele, adentrem, né, a esta aliança, né, que estava dentro do pacto, ou seja, que estava dentro daquilo que Deus havia revelado, né, a Moisés e ao povo de Israel, né, que no caso, por exemplo, um culto a Deus que seria, né, não mais baseado, né, simplesmente nas coisas cerimoniais, né, nas coisas tipos por tido por sombras, tipos, figuras e etc. Né, que foram ali, por exemplo, os sacrifícios, né, que existia todo a questão, né, do templo, que era como uma cópia, né, visto que Deus não mandou fazer o templo, né, porém foi algo bom também. É como, por exemplo, as sinagogas. Não foi um mandamento, mas também foi algo bom para a sociedade. Porque também o templo ele copiava, né, o tabernáculo móvel no deserto. Né, um culto a Deus no deserto. Né, que existia, né, Moisés falava com Deus, né, o sumo sacerdote, e os sacerdotes também faziam essa função. Tal. Então nós vemos que realmente quando Cristo vem, ele vem dar entendimento, ele vem estender esta aliança, este pacto, né, com o mundo, né? Por quê? Porque primeiramente ele veio para o que era seu, para o seu povo, porém, né, a maioria do momento não havia aceitado então a forma como o Messias viria ao mundo, porque Deus também já havia revelado que havia dado, conforme o profeta Isaías, né, ouvidos, né, mas todavia havia endurecido o coração, né,
havia aí dado a ele olhos, porém havia lhes cegado o entendimento, para que eles não fossem salvos, né? Isto porque por causa da dureza do coração deles. Então, nós vemos que este tempo, né, ele é para nós chamado aí o tempo, né, do favor àqueles que não são israelitas. Então, nós fomos agregados a um povo de Deus. E há também aquilo que era tido por um mistério no Antigo Testamento, que é o corpo místico de Cristo, que é chamado de a Igreja de Cristo, corpo espiritual, que é chamado a Igreja. Então, a Bíblia Sagrada, ela fala de uma lei que Deus havia dado ao povo, exclusivamente ao povo de Israel, né, para uma instituição, né, para instituir, estabelecer, né, a nação de Israel. Né? E quando nós vemos, por exemplo, que o ministério de Jesus ele se inicia, né, por exemplo, ele está dentro de uma sinagoga, de um lugar, e foi a ele dado o livro do profeta Isaías. E ele, abrindo o livro do profeta Isaías, conforme está escrito no livro de Lucas, né, que Lucas ele relata com mais detalhes o livro de Mateus. Então, ele está lendo o rolo na parte de Isaías, porque era programado, isto não foi ele que quis abrir, mas entregaram para ele, e existia ali algo um pouco que é diferente do culto comum de hoje, que no caso era aberto o rolo, né? E então aquele que havia de ministrar, ele ministrava, mas ele ministrava sentado, inclusive, né, no meio, né, de todo o povo que estava dentro da sinagoga, né? Porque o púlpito, no caso, ele seria no meio, né? E o povo ficava ao redor. Então, existia também ali, né, aos sábados, por exemplo, aquilo que o povo, né, indo aprender mais nos sábados e tudo mais, existia algo diferente do que hoje é tido nos cultos. Por exemplo, o povo ele perguntava, né, o povo eles tinham aí essa interação, né, eles perguntavam, assim eu também aprendi, que era como, por exemplo, alguns dos estudos que são feitos em algumas escolas dominicais, né, onde que tem ali um professor, e também existem ali aqueles que interagem com o professor e perguntam e questionam e tudo mais. Tanto que o apóstolo Paulo, em suas cartas, ele fala a respeito, né, nessa questão, né, como, por exemplo, a maioria no mundo sempre foi feminina, a maioria no mundo sempre foi de mulheres, e, por exemplo, quando se havia um ensino, um estudo, né, um culto, né, nos dias de sábado, por exemplo, né, que muitas mulheres então questionavam, né, os ensinamentos, os estudos e tudo mais, né, e isso começou por, de certa forma, aí a não ficar muito agradável. Então, o apóstolo Paulo ele vem e fala, né, eu quero, porém, que as mulheres, né, elas nessa questão, né, nesse contexto, elas fiquem em silêncio, né, porque, né, elas já têm os seus maridos em casa que elas podem perguntar para eles. Então, é dentro deste contexto que o apóstolo Paulo ele dizia, né. Então, a Bíblia ela fala, né, que esta lei, né, que Deus ele havia dado era exclusiva para estabelecer a nação, para manter a nação de Israel, né, o povo judeu, né, israelita e tal, e que existia dentro, né, das questões do culto a Deus, né, que eram feitas no templo, por exemplo, né, que a princípio não existia leis, né, que se falasse do templo, mas se falasse a respeito do ofício, né, dos levitas, dos sacerdotes que estavam no templo, né, e que agiam na época de Moisés no deserto, no tabernáculo móvel, que futuramente Davi, ao reconquistar a arca de Deus, a arca da aliança, né, a caixa sagrada, Arona Haberita, Arona Hakodesh, ele então, né, pensou, né, não é digno que a arca da aliança, né, ela não tenha um lugar para repousar, né, e ali com muita alegria, né, com muita satisfação, ele vem então ali pedir ao Senhor para que seja feita um templo. Então o Senhor nega o pedido no momento, mas diz ao teu descendente sim, mas você não, porque você tem
as suas mãos sanguinárias, né? Você já derramou muito sangue. Porém, né, ali nos dias de Salomão é construído o templo que é, né, um reflexo, né, daquilo que era o tabernáculo móvel de Moisés, né, e era um local propício para se fazer um culto a Deus. Né? Porém, quando nós vemos na Bíblia que Deus realmente não havia pedido isso, mas isso de certa forma foi agradável, né? Que o povo iria aprender, iria cultuar, adorar a Deus ali. Então, e vindo Jesus no seu tempo, nós vemos aqui